Vamos à participação da nossa companheira Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Vitor Brown, para todo mundo aí no estúdio, para os nossos ouvintes e internautas nesta sexta-feira. Bom, Vera, não dá para ser outro assunto do dia, o debate entre os presidenciáveis ontem na TV. Você escreveu mais cedo que Bolsonaro foi poupado pela maioria dos adversários. Por que essa estratégia? Por que essa decisão de poupar Bolsonaro? Você veja, Vitor, normalmente quem está na frente nas pesquisas acaba sendo alvo de todos os adversários nesse tipo de confronto. Foi o primeiro debate, Bolsonaro nas pesquisas sem Lula pontua bem à frente de alguns de seus adversários, mas ele foi poupado. E isso era uma estratégia que já se mostrava no horizonte antes mesmo do debate, quando você conversava com marqueteiros, com estrategistas das campanhas, e eu fiz isso ao longo da semana, já era possível notar uma insegurança quanto ao melhor modo de tratar o candidato do PSL no primeiro debate. Por quê? Porque ele vinha de 2 confrontos televisivos com jornalistas, 2 entrevistas, em que, confrontado, tinha se saído razoavelmente bem. Não bem para aqueles que não pretendem votar nele, porque ele mostra muitas fragilidades de conteúdo, mas bem naquela análise mais superficial, televisiva mesmo, de não conseguir ser desmontado, de não conseguir ser pego em contradições, de as coisas polêmicas que ele diz serem aquelas para as quais o seu eleitorado já está treinado e até mesmo gosta quando ele fala. Então, os candidatos chegaram ao debate visivelmente pisando em ovos para tratar com Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, por exemplo, que já chegou a se referir a ele como sociopata, já fez as piores acusações possíveis, na única vez em que o confrontou, em que perguntou a ele, começou dizendo assim: o meu colega, deputado Jair Bolsonaro, e aí depois o meu amigo Jair, então num tom muito mais leve do que em ocasiões anteriores. O único que foi para cima dele foi o Guilherme Boulos, que tem quase traço nas pesquisas e que já é o seu antípoda natural, já é a extrema esquerda com a qual ele gosta da qual ele gosta justamente de se distanciar. Então isso para ele acaba contando pontos junto ao seu eleitorado. Bolsonaro, por sua vez, adotou um tom bastante mais calmo, menos exaltado do que em ocasiões anteriores, não gritou, não elevou a voz na maioria das perguntas. Só no final do debate, já no último bloco, é que ele fez uma intervenção lá fora dos microfones, fora da sua vez, numa fala sobre saúde, para condenar o aparelhamento da Anvisa e etc., mas se manteve mais ou menos estável ao longo de todo o debate. É claro que ele escorrega aqui e ali em questões de conteúdo, mas o debate por si só não permite um aprofundamento nesses temas. O tempo para responder é curto, aí tem réplica, tréplica, ninguém conseguiu se aprofundar muito, então ele ficou também mais ou menos no 0-0 em relação aos adversários nessa seara. Na falta de um confronto direto com o Bolsonaro, quem recebeu a maior concentração de perguntas incômodas acabou sendo Geraldo Alckmin. Sua aliança com o Centrão, o fato do PSDB ter apoiado Michel Temer, as acusações de corrupção que pesam contra o PSDB e até mesmo uma hesitação do PSDB no início em apoiar o Bolsa Família foram apontadas por diversos adversários para fustigar o tucano. Ele sentiu o baque, ficou acuado e, nas vezes em que falou, teve uma fala muito burocrática, marcada pela repetição de siglas, uma coisa meio exaustiva, muito monocórdia, que não conseguiu fixar nenhum dos temas que pretendia, não fixou nenhuma mensagem. Seus aliados estavam bastante cabisbaixos ali na saída dos estúdios, quase 2 da manhã, quando deixamos o debate, Vitor. Bom dia, Vera. E o PT ausente fez um debate paralelo. Funcionou, Vera? Não funcionou, Joseval, foi uma espécie de um mico, porque a audiência nas redes sociais foi muito mais baixa que a do próprio debate nas redes sociais. Não estou nem contando o debate em TV aberta, porque aí não é nem comparável a escala. E o Lula, que os petistas achavam que seria o centro do debate, o assunto em torno do qual girariam as discussões, foi mencionado 1 ou 2 vezes só, de maneira bastante lateral,
no início pelo Guilherme Boulos, que quis se colocar no papel do lulista ali presente, e depois em uma outra resposta, sem que fosse centro de debate, sem que as pessoas discutissem a sua ausência, sem que a sua prisão gerasse alguma controvérsia entre os adversários. Nisso, pelo menos, os candidatos demonstraram alguma estratégia, não cederam à tentação de fazer de um preso o sujeito oculto do debate. O debate transcorreu sem que o Lula fosse um personagem. Isso acende uma luz amarela para a estratégia do PT, que é de manter essa candidatura viva, apesar da sua bizarrice, o tempo que for possível. Vai ficando claro que, diante da cada vez maior possibilidade de o TSE negar o registro da candidatura ao ex-presidente, seu eleitorado pode se dispersar, pode sofrer uma diáspora, caso o PT não aponte de uma vez o seu candidato e não decida por uma campanha fora das celas, Joseval. Vera, obrigado, bom dia. Estarei ouvindo-a à tarde no programa 3 em 1. Muito obrigada, Joseval. Um bom fim de semana a todos os ouvintes do Jornal da Manhã e até segunda-feira.